Começa agora Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação: Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, é com grande alegria que nós estamos mais uma vez apresentando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Chiarini Vilar. Dando continuidade no segundo livro que nós estamos estudando, do professor Ramiro Gama. Esse livro se intitula Chico Xavier na Intimidade. Nós vamos falar um pouquinho de uma campanha que o professor Ramiro Gama criou dentro da Estrada de Ferro Central do Brasil. Ele trabalhava nessa empresa, aquela empresa que cuidava das ferrovias no Brasil naquela época, quando o país ainda tinha trens que iam para todos os lugares do Brasil, não é? Ele era um funcionário e ele criou um sistema que é uma campanha de alfabetização. E nós vamos ver que isso chegou até Chico Xavier. Vamos ver o que o nosso querido Chico disse, qual é a importância de alfabetizar as pessoas. Mas antes, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia juntos pela Rádio Boa Nova, estudando, aprendendo com a vida e os exemplos de Chico Xavier. Olha, então vamos começar a leitura para nós podermos refletir um pouquinho sobre essa mensagem. De 1947 a 1957, em serviço de nossa campanha de alfabetização da EFCB. O que quer dizer isso? Estrada de Ferro Central do Brasil, da qual éramos o supervisor. Visitamos efetivamente Chico Xavier, visto que nossas viagens foram todas junto às estações daquela estrada, onde tínhamos funcionando os cursos no estado de Minas Gerais, nas imediações de Pedro Leopoldo. Então nós vemos o trabalho do professor Ramiro Gama como professor na formação acadêmica dele. E a importância, estamos falando de 1947, que a alfabetização, ela não tinha o número que há hoje. Hoje é uma coisa, hoje se nós falarmos assim, o jovem não está sabendo ler, mas não é por falta de escola, é por falta de qualidade no ensino. Naquela época não havia ensino, naquela época as escolas, muitos tinham que trabalhar muito cedo para ajudar a casa, os pais também não incentivavam os filhos a estudar, havia um número elevado de pessoas analfabetas no Brasil. O próprio Chico estudou até o 4º ano primário, teve que trabalhar muito cedo, teve que ajudar a família muito cedo, o Chico e os seus irmãos. Então a campanha, não tem 100 anos ainda dessa campanha, tem 80 anos, fará 80 anos. É interessante, André, que nós vemos que no século passado, ter o 4º ano primário era o ideal, porque o 4º ano era aquilo que era de mais importante. O 4º ano daquela época significa hoje as fases bem mais adiantadas, não é? Pelo nível de estudo que se dava nas escolas. Depois passou a ser o ginásio, não é? Nós temos até a 8ª série, hoje a 9ª série, não é? Depois, na nossa época, tinha aquele avanço que era ter até o colegial que nós chamávamos, que hoje é os 3 anos antes da faculdade. E hoje já a grande maioria das pessoas ingressam aí nas faculdades, só não ingressa quem realmente não quer estudar. Mas o André falou algo muito importante. O problema hoje não é só a questão. Naquela época havia uma dificuldade das famílias colocarem os filhos nas escolas, porque os filhos tinham que trabalhar desde cedo, a maioria trabalhava na agricultura, na roça.
ajudava os seus pais e não tinham tempo para ir para a escola. Hoje há todo um incentivo para ir para a escola, mas o que não há é o interesse dos nossos governantes em colocar professores adequadamente preparados para dar aula. Não é, André Luiz? Eu vejo que não é só os professores, não é estímulo. E é que nós não estamos falando do governo A, B ou C. Pode ser governo do lado A, do lado B, do lado C. É mais fácil manipular um povo que não tem estudo do que você investir no estudo e passam a perguntar, passam a interrogar, passam a questionar e não é de interesse. Então é todo um sistema que precisa ser reavaliado. É interessante, vamos perceber que o projeto foi de 1947 a 1957. 1957, o Livro dos Espíritos estava completando 100 anos, porque ele foi publicado em 18 de abril de 1857. Então nós percebemos que é uma data específica para nós do movimento espírita. E também se justifica porque que o professor Ramiro Gama estava com muita frequência em Pedro Leopoldo, porque aquela região tinha uma central que ele tinha que dar manutenção junto dos funcionários, e ele aproveitava os momentos para ir até Chico Xavier, conversar, ouvir. Eu não tenho medo, André, de afirmar que o professor Ramiro Gama foi o biógrafo mais autêntico de Chico Xavier. E vou mais longe. O primeiro livro dele, Lindos Casos de Chico Xavier, que nós já estudamos capítulo por capítulo pela Rádio Boa Nova, nós então poderíamos dizer que foi um livro de autobiografia. Por quê? Porque Chico Xavier contou nos detalhes os momentos difíceis da sua infância, os momentos que mais marcaram a sua vida. Então nós vemos que o professor Ramiro Gama, além de ser um amigo de Chico Xavier, ele tinha uma peculiaridade, ele amava o Chico e tinha um respeito muito grande pelo Chico. Então ele foi muito autêntico com o Chico. Dando continuidade na leitura, o professor continua. Foi assim que, através dessas visitas, ouvimos e guardamos a maior parte dos lindos casos que o médium nos contou e que ficariam perdidos se não os tivéssemos guardados, e logo em seguida escriturados e finalmente constituídos em um livro. Não tenha dúvidas. Quantas pessoas não fizeram um trabalho à semelhança do Chico e que não há história hoje que guardaram? O Chico não foi o único espírito grande que passou pela Terra. O Chico não foi o único, ele foi o maior médium. Abaixo de Jesus, o Chico foi o maior médium. Agora, já pensou se nós tivéssemos biógrafos da vida de Francisco de Assis? Biógrafos da Rainha Santa de Portugal, Isabel de Aragão? Já pensou se nós tivéssemos biógrafos da vida de Kardec, da época dele? São Vicente, de Paulo. Então, nós tivemos a felicidade de ter um Ramiro Gama e outros que tiveram aquele impulso de anotar as histórias, os conselhos e pôr no livro. Hoje, um livro desse, para o movimento espírita, é um livro que a geração atual não conhece. Não conhece o livro Lindos Casos de Chico Xavier, não conhece esse. Por quê? Porque é um biógrafo que já desencarnou há algumas décadas, mas a gente precisa resgatar. Tem muita história aí que é um estímulo para nós. Inclusive, não é só com referência a essas obras, né, André? Nós temos também uma quantidade enorme de obras que Francisco Cândido Xavier trouxe da espiritualidade, como, por exemplo, tem um livro que poucas pessoas conhecem, de criança, que foi um livro escrito pela Veneranda. E esse livro eu já tentei várias vezes comprar, e toda vez que eu ligo na distribuidora, quando eu vou comprar livro para o centro, eu sempre ouço aquela frase: o livro está esgotado. E é uma pena, porque deixam esgotar os livros e já está esgotado há alguns anos. Não é alguns meses, não. Há alguns anos.
Então eu penso que o que falta no movimento espírita é humildade dessas instituições, iniciando pela Federação Espírita Brasileira e outras, que tem livro desses grandes vultos, de doarem esses livros para instituições, para publicar esses livros, para não deixar essa chama se apagar. Verdade. O peso da a responsabilidade de um livro que o Chico deu e outros deram é muito grande. E são livros que sempre têm uma história, sempre tem um exemplo, sempre tem algo para nos ensinar. Então não podemos deixar os livros do Chico, como os livros de Leon Denis, Dona Ivone, Kardec, cair no anonimato. O próprio professor Herculano Pires, André, tem uma quantidade grande, mas é uma pena. Sua filha é espírita, Heloísa Pires, que também não deu sequência nenhuma na própria obra do pai, não é? Porque se os filhos dão continuidade, ou os parentes, e incentivam os amigos a dar continuidade nas obras, se a pessoa às vezes não tem condições, procure uma instituição que possa publicar os livros para que eles voltem a circular para os estudos, porque hoje nós estamos recebendo muitos romances, mas orientações doutrinárias muito pouco, não é, André? Muito pouco. E também não há também leitores. Hoje nós precisamos trabalhar com a ideia de que precisamos ler. Hoje estamos muito voltados para o celular, para as palestras no YouTube, e estamos esquecendo de ler por nossa conta, tirar nossas próprias conclusões. Então precisamos retomar a leitura. E lógico que ler um romance para muitos é mais agradável do que um livro doutrinário, exatamente pelo romance não nos exigir pensarmos, refletirmos, analisarmos como um livro doutrinário. Então nós vamos aqui, encerrando essa fase desse livro, não é? Para que possamos iniciar um novo momento do livro, que é a história em si. Mas vamos relembrar para me poder estar contando a história para todos vocês, não é? Então, nós sabemos que o professor Ramiro Gama, ele foi um funcionário da Estrada de Ferro Central do Brasil, onde ele tinha como função o papel de um professor, de educar, principalmente hoje como nós temos aí os Mobral, ensinando aquelas pessoas que não tinham estudo, não é? Fazendo a alfabetização. Então ele criou um projeto de 1947 a 1957, um projeto de alfabetização. E ele se encontrava muito com Chico Xavier porque ele estava sempre lá naquela região. Agora nós vamos entrar propriamente na história para nós entendermos esse processo, como funciona. Continua o professor Ramiro Gama. Nossa campanha, pois, ficou, por isso, abençoada e produziu ótimos frutos. Naquele clima do Chico, sentindo-lhe os exemplos, comparecíamos às aulas dos cursos e éramos sempre bem sucedidos. Os professores voluntários, desejando colaborar com os desejos dos diretores da nossa principal via férrea, ofereciam-nos seus serviços e conseguimos colocar em funcionamento, dentro do estado de Minas, cerca de 300 cursos. Era um número expressivo. Para 80 anos atrás, que as dificuldades eram muito grandes, as lutas eram muito grandes, foi um trabalho gigantesco. Lembrando que o estado de Minas Gerais é dos maiores em número de cidades, municípios. Então nós vemos que foi um trabalho muito bonito que ele realizou junto da alfabetização. Às vezes nós falamos assim, que bonito levar a mensagem de Jesus, muito bonito, mas muito bonito também ensinarmos uma criança a ler, uma criança a escrever o seu nome, uma criança a discernir uma história, uma criança ou um adulto, evidentemente. Então, é um trabalho que merece todo o aplauso. 10 anos, foram uma década de trabalho incansável. O Brasil é grande, as locomoções naquela época, uma viagem de trem era demorada. Mas vamos lembrar, André, que o trabalho que o professor Ramiro Gama desenvolveu da alfabetização, quando ele diz aqui
que ele chegou a ter mais de 300 cursos de alfabetização, foi só em Minas Gerais. Sim, e fora os outros estados que ele teve a oportunidade, como ele mesmo é do Rio de Janeiro, teve a oportunidade de ajudar. É verdade. Dando continuidade na lição, ele diz assim: e no final da campanha, que terminou em 1957, com a nossa aposentadoria, conseguimos alfabetizar e evangelizar cerca de 15 mil adultos ferroviários. É um número expressivo. 15 mil pessoas que receberam ajuda da alfabetização e também a instrução do Evangelho. Nós poderíamos dizer, André, 1.500 pessoas por ano. 1.500 é um número significativo. É um número. Hoje nós falamos assim, mas o Brasil tem 230 milhões de pessoas hoje. Lembremos que há 80 anos atrás, 100 anos atrás, nós tínhamos a metade desse número. Então, 15 mil pessoas que não tinham acesso à cultura, não tinham acesso à leitura, não tinham acesso ao discernimento gramatical, foi um trabalho exemplar. E nós vemos o quanto isso é importante. Por exemplo, eu tenho sempre como exemplo o meu pai e a minha mãe. O meu pai também, se ele foi na escola, foi um ano só. As dificuldades daquela época, mamãe também, aprenderam a assinar o nome, aprenderam a escrever com muito esforço, não é? Pelo pouco estudo que eles tiveram. Então nós vemos que realmente naquela época era muito difícil, André, porque primeiro que o estudo não era valorizado. Nós tínhamos pouquíssimos cursos superiores, que nós tínhamos muito naquela época, André. Por exemplo, as mulheres, a grande maioria, se formava para quê? Professoras, não é? Na área da educação. Os meninos formavam para quê? Eu me lembro. Há 40 anos atrás, quando eu estudava, eu fiz um curso técnico de contabilidade. E o meu ano, André, foi até interessante, que era o último ano que o técnico de contabilidade poderia assinar. No ano seguinte, já os técnicos não podiam mais assinar. Aí teriam que fazer o curso de ciência contábil. Então a gente percebe que o avanço no campo do estudo no Brasil, de 100 anos para cá, de uma maneira vertiginosa, cresceu muito. Cresceu. E olha, o problema educacional que nós temos aqui não é só aqui. Conversando com Paulo, um professor universitário em Portugal, o problema em Portugal também é igual ao do Brasil. Conversando com amigos da França, o problema também na França é parecido com o do Brasil. Nós estamos vivendo um momento atual. É um momento que vários países se assemelham com o nosso. Por isso que não podemos nunca deixar de incentivar o estudo, a leitura, o conhecimento, que abrem novas possibilidades de entendimento. É verdade. E depois, então, nós já partindo aqui para o final dessa história, que é muito bonita, que nos faz refletir um pouco, não é? Ele conta para nós. E o querido polígrafo de Pedro Leopoldo, sentindo a vitória da luz naquele movimento patriota e cristão, assim se manifestou. Antes dele colocar essa frase de manifestação, André, com a aposentadoria do professor Ramiro Gama, é uma pena que tudo na vida é assim, não há uma continuidade. Por que que os cursos acabaram com a aposentadoria do professor Ramiro Gama? A empresa não teve também o cuidado de contratar uma pessoa para dar continuidade nesse trabalho tão importante, que é um trabalho de alfabetização. Então nós vemos 10 anos, 15 mil pessoas foram alfabetizadas. E alfabetizadas é um processo importante, porque a pessoa aprende a escrever seu nome, aprende a escrever o básico, aprende a ler algumas coisas, não fica sob a mão dos outros, que sempre eram enganados. Então nós vemos, André, que parece que não, mas foi um papel fundamental que o professor Ramiro Gama levou para a pátria espiritual, não tenho dúvida disso.
Agora, a gente também tem que trabalhar com a ideia de que era um compromisso dele. Ele desenvolveu o papel dele. Outros poderiam ter tido um papel de dar continuidade e não levaram adiante. Então nós vemos que quando reencarnamos, há muitos espíritos que vêm com trabalhos específicos. Por exemplo, na semana anterior a gente viu sobre o ascensorista. Aquele personagem naquele edifício no Rio de Janeiro era único. Ele era assim. Fácil é contratar alguém para apertar o botão do elevador. Difícil é contratar alguém que tenha alegria, que tenha otimismo, que nos convide a uma boa conversa. Então, Ramiro Gama fez a parte dele, o que ele havia estipulado. Outros puderam ter tido o mesmo convite, e ele pode ter preparado alguém também. E a pessoa, no decorrer da história, não ter dado continuidade. E lembremos também que foi no período da década de 60 do século passado que nós começamos uma maior atuação na educação. Então também teve esse papel, ele teve um papel de vanguarda, que depois o próprio governo, com as suas lutas, com os seus acertos, com os seus equívocos, procurou levar uma melhor educação à população. O que será que esse amigo de professor Ramiro Gama disse a ele, né? Ele diz: meu caro Ramiro Gama, rogo a Deus que lhe multiplique as forças em sua gloriosa campanha de alfabetização de adultos, que é verdadeiramente uma vitória da luz. Então nós vemos, André, o quanto isso é importante, né? Ele conta aqui que essa história ele conversou com o Chico, né, em 1º de março de 1956, ele conversava com o Chico sobre essas questões, não é? Que logicamente eu não tenho dúvida que ele foi amparado pelo nosso querido Chico para esse trabalho da alfabetização, porque o Chico ele teve o 4º ano primário. Muitas pessoas dizem assim, mas a obra é dos Espíritos. Eu gostaria aqui de aproveitar esse momento, André, para esclarecer para o nosso querido rádio ouvinte da Rádio Boa Nova um fato muito interessante que nós não podemos esquecer. Porque tem pessoas que dizem assim, mas o Chico tinha o 4º ano primário e a obra que ele escreveu foi do plano espiritual. Bom, em partes isso pode ter uma realidade, mas em partes precisa um complemento. Por quê? Porque quando nós lemos e estudamos o 2º livro, que é o livro dos médiuns, nós vamos encontrar uma coisa muito interessante. O professor Kardec nos explica que para nós sermos um médium, temos que ter arquivo mental para trazer determinados assuntos. Por exemplo, um pintor, a pictografia. A pessoa pode não conhecer a área da pintura hoje, mas ela tem que ter sido um pintor em outras existências, um músico. A gente vê hoje, por exemplo, uma criança de 2, 3 anos sentar num piano, pegar um instrumento e tocar com maestria. Então, nós vamos falar da reencarnação. Então, Chico Xavier, lógico que foi a reencarnação de um espírito de grande vulto, para que ele pudesse ter na sua tela mental todo esse arquivo que os espíritos iriam declinar na sua mediunidade. Verdade, o exemplo do Chico é um referencial para nós. É humildade, amor, fidelidade a Allan Kardec e ao nosso Mestre Jesus, exemplo de bondade, de perseverança, nunca agiu com arrogância, com soberba, nunca menosprezou nenhuma pessoa que esteve ao seu lado. Então o seu exemplo, de fato, ele é um exemplo que precisa ser analisado, precisa ser estudado e, acima de tudo, relembrado. Talvez foi por isso que a Rádio Boa Nova, há alguns anos atrás, nos convidou para podermos fazer parte deste projeto Chico Xavier, um homem chamado amor. É verdade.
Então nós vemos que é uma história simples, mas ela tem um cunho muito importante que finaliza da seguinte maneira: cada um de nós, dentro daquilo que nós conhecemos, podemos ajudar muitas pessoas no processo educativo. André, temos um recado para hoje, né? Verdade, nós temos sim. Nós estamos há alguns anos, há precisamente 5 anos, realizando o Evangelho no Lar, de terça a sábado às 18 horas e aos domingos, de terça a sábado às 19h30 e aos domingos às 18 horas, pelo canal da TV A Caminho da Luz no YouTube. Então eu convido todos que nos ouvem de terça a sábado, 19h30 e aos domingos às 18 horas pelo youtube.com/TV A Caminho da Luz. Queridos amigos, é com grande alegria que apresentamos pela nossa querida Rádio Boa Nova o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Chiarini Vilar. Tenhamos uma semana de muita paz, de muita alegria e que Jesus nos abençoe a todos. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.